Queridos amigos, nossas saudações cordiais. É com grata satisfação que estamos aqui de retorno para a gravação de mais um vídeo do estudo bíblico neotestamentário de Atos dos Apóstolos, esse livro precioso escrito por Lucas e que está no Novo Testamento. Nós fazemos parte do canal Lições de Amor e o nosso objetivo nesse quadro, como os amigos já devem estar acompanhando, é dividir o livro de Atos em pequenos trechos e fazer a leitura do texto evangélico e logo em seguida os nossos despretensiosos comentários. Nós temos utilizado outras obras para dar suporte aos comentários que fazemos, dentre elas o próprio livro Paulo e Estevão pelo Espírito Emmanuel, que estamos estudando em outro quadro no mesmo canal, e também o livro Vida e Atos dos Apóstolos de Caibar Schutel, além da codificação kardeciana. Para hoje, está previsto nós abordarmos o capítulo 7 de Atos, versículos 1 a 54, discurso de Estevão. Como é um trecho longo, nós pensamos que talvez fosse mais adequado nós fazermos as nossas intercessões, as nossas ilações, entrecortando a leitura do texto evangélico. Então a gente vai ler uma parte de todo esse texto, que o texto tem essa unicidade, tem essa sequência lógica, então realmente o nosso vídeo pretende abordar este texto. Então a gente vai particionando esse texto maior, parando e fazendo os nossos comentários. Dito isso, então, vamos começar. Discurso de Estevão. O sumo sacerdote perguntou: as coisas são mesmo assim? E ele respondeu: irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, ainda na Mesopotâmia, antes que ele se estabelecesse em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Saindo, pois, da terra dos caldeus, ele veio estabelecer-se em Harã. Dali, após a morte de seu pai, Deus o transferiu para esta terra na qual vós agora habitais. Nela não lhe deu propriedade alguma, nem sequer onde pudesse descansar os pés. Mas prometeu que lhe daria como propriedade a ele e a sua descendência depois dele, embora não tivesse filho. E falou-lhe Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, e a escravizariam e a maltratariam por 400 anos. Mas a nação da qual serão escravos eu a julgarei, disse Deus. Depois disso sairão de lá e me renderão culto neste lugar. Só essa primeira abordagem de Estevão já dá bastante conteúdo para que a gente possa discutir. Primeiro de tudo, a gente precisa posicionar o discurso de Estevão. Então nós estamos em uma altura, digamos assim, de Atos dos Apóstolos, que estamos abordando as primeiras missões dos cristãos primitivos. Então, eles já passaram pela instituição dos 7 dentro da Casa do Caminho. Estevão foi preso e, como nós fazemos o estudo paralelo com Paulo e Estevão, nós já sabemos que Paulo, ou melhor, Saulo, doutor da lei, convocou a presença de Estevão para que ele se explicasse sobre a injunção de calúnia, e de estar proferindo blasfêmias com respeito à lei de Moisés, fosse até o Sinédrio para que ele pudesse se explicar. Devido à sua ascendência israelita, Estevão teve o direito de se explicar, porque para o Sinédrio religioso, nesse tipo de libelo, fazendo esse tipo de julgamento, os cristãos nem teriam oportunidade de falar nada que lhe fosse em defesa própria, Eles seriam vergastados, receberiam a sentença automaticamente. Mas devido à ascendência israelita, Estevão, então Gesiel, desde o começo de sua tenridade, sempre estudioso dos ensinamentos evangélicos do Velho Testamento, notadamente Isaías, os Salmos de Davi, em que ele já conseguia ver um Deus de infinita bondade e sabedoria, um Deus amor, um Deus pai, que muitas vezes utiliza da disciplina, mas para educar,
a despeito de um Deus punitivo, Deus dos exércitos, que ia vir qual Messias num carro de opulência e poder, quando na verdade essa era a compreensão da maioria dos judeus. Então, Estevão começa o seu discurso, primeiro de tudo, aludindo à lei mosaica, né? Falando, na verdade, antes de Moisés, falando dos patriarcas, né? Dessa árvore, digamos assim, genealógica, falando de Abraão, né? O grande patriarca, o grande pai, e de como que Deus revelou-se, né? Através de Abraão e da promessa que Deus fez em relação a Abraão. E é interessante porque Estevão faz isso com um propósito bem definido. Estevão copia Jesus. Jesus, no momento em que ele proferia a sua mensagem, o tempo inteiro, para corroborar e para não ser injustamente incriminado, ele fazia alusão à lei dos judeus e, ao mesmo tempo, para mostrar uma continuidade na sua tarefa messiânica, dava os seus ensinamentos em relação ao próprio evangelho, cuja mensagem ele era portador. Então Estevão faz a mesma coisa. Ele revive aqueles conceitos da parentela, os conceitos patriarcais, que são as bases monoteístas, né, da vivência dos hebreus e da lei de Deus, para dizer que assim como no início, né, esses judeus foram perseguidos, precisaram sair das suas terras como descendentes de Abraão e que Deus fez as promessas ao seu respeito, agora também os próprios fariseus estão repetindo o mesmo jugo em relação ao Cristo e aos cristãos. A mesma perseguição, expulsão da terra, prisão, querendo evitar a difusão e a propagação do evangelho. Então ele mostra que isso é próprio das más inclinações, né, dos vícios humanos. E é interessante porque Estevão, no seu discurso, fala coisas que são extremamente importantes, né? Ele diz: Deus disse, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E aí eu me lembrei da questão 317 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec, no livro 2º de O Livro dos Espíritos, em que ele está falando sobre o mundo espiritual, o mundo dos espíritos, capítulo 6, ele fala sobre vida espírita. E na questão 317 ele pergunta: os espíritos, depois da morte, conservam o amor à pátria? E os espíritos luminares vão responder: é sempre o mesmo princípio. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Sobre a terra, ela está onde tem mais pessoas simpáticas. E eu achei essa questão interessante porque Deus, no momento que exorta Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, visa mostrar que o Pai das gerações que viessem após, né, originadas por ele, né, não pertence a um círculo estreito. Não pertence a um lugar, a uma conjuntura, a uma cidade, a um povo eleito. Que na verdade é a humanidade inteira. Que ele não tem nem pátria, ele não tem nem terra. A mensagem é uma mensagem universal. Não é uma mensagem restrita a um determinado povo. Pode até ter nascido assim, porque era o povo que tinha mais condições de dar frutos. Mas essencialmente a mensagem tem que se difundir. E o mais interessante é porque a experiência pessoal de Abraão de não ter filho, de Isaac ter nascido depois, né, da sua mulher ter engravidado já em fase madura, já nem esperava. Então tudo isso daqui mostra que o pai Abraão, ele não é pai do seu filho, do seu contexto familiar, é pai de todos. É pai da humanidade, né? É essa a figura aqui simbólica de Abraão. E além disso, quando a gente tem o seguinte: e falou de Deus
que a sua descendência seria peregrina, justamente isso, essa caminhada, né? É um povo que sempre sofreu perseguição e nunca teve a sua casa própria, que vivia em busca do atendimento às suas próprias necessidades, de sobreviver e de bem conviver, mas que não tinha uma terra sua própria. E essa noção peregrina é uma clara alusão da escalada e do desenvolvimento do espírito, né? Do seu progresso espiritual. Nós mudamos de casa com a multiplicidade das existências, né? Nós não temos uma casa própria, a gente vai mudando de casa, né? Tendo experiências não só nesse mundo, mas possivelmente já tivemos experiências em outros mundos e teremos também em mundos, se Deus quiser, e a tendência é essa, porque a lei é de progresso, superiores, né? Quando estivermos mais melhorados e transformados moralmente. Então, essa primeira parte aqui é interessante. E um recado, né? Mas a nação da qual serão escravos, eu a julgarei. O jugo egípcio, eu a julgarei. A Deus cabe a verdadeira justiça. Serão perseguidos por conta da justiça, mas o julgamento é meu, né? Porque Deus é todo sabedoria, todo verdade, todo bondade, todo amor. Então ele que tem as condições de julgar, fazendo uma clara alusão à não vingança, né? A não devolver com ferro essa mágoa, né? E essa injunção criminosa que eles sofreram. E aí a gente continua. Deu-lhe em seguida a aliança da circuncisão. Por isso, tendo gerado Isaque, Abraão circuncidou no 8º dia. E Isaque fez o mesmo a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito. Mas Deus estava com ele, e o livrou de todas as suas tribulações. Deu-lhe graça e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, que o nomeou superintendente do Egito e de toda a casa real. Sobreveio então a fome sobre todo o Egito e Canaã. A aflição era grande, e nossos pais não encontravam mantimentos. Ao saber que no Egito havia trigo, Jacó para lá enviou nossos pais a primeira vez. Na segunda vez, José deu-se a conhecer a seus irmãos e tornou-se conhecida do faraó a sua origem. José mandou então buscar Jacó seu pai e toda a sua parentela em número de 75 pessoas. Desceu Jacó para o Egito e aí morreu, ele e também nossos pais. Seus restos foram trasladados a Siquém e depostos no sepulcro que Abraão comprará a dinheiro aos filhos de Emor, pai de Siquém. Então, José foge para o Egito, pouco tempo depois leva toda a sua parentela, o seu pai Jacó, mas observe sempre a proteção daquele que seria, digamos assim, um grande patriarca. Mas antes disso, logo no início desse segundo trecho, a gente vê aqui uma alusão clara à circuncisão. Não no sentido de rituais dogmáticos necessários para poder atestar a proteção divina, ou que eles faziam parte do povo eleito de Israel, ou que eles tinham algum tipo de predileção. Mas sempre a importância das origens, das tradições familiares, de honrar esses rituais para manter a unicidade da família e, em certo ponto, aquela era uma forma, segundo a visão deles, de seguirem os ensinamentos de Deus e serem fiéis àquela proposta. E é interessante que Caiba Schutel, na obra Vida e Atos dos Apóstolos, no capítulo em que ele vai falar sobre a defesa de Estevão e a sua morte, ele vai qualificar, né? A defesa de Estevão é uma peça oratória de grande valor histórico. O profeta, homem de instrução que conhecia profundamente o Antigo Testamento e assistido pelo Espírito para justificar a sua atitude, dissertou largamente sobre a história do povo hebreu, lembrando as manifestações recebidas por esse povo, a lei mosaica e muitas outras passagens dignas de menção. Ele sabia que o sacerdotalismo judaico
fundava sua religião nos livros sagrados do Antigo Testamento, mas faziam sua interpretação à letra. Então o que Estevão fez? Já sabendo de tudo isso, conhecendo o próprio sistema sacerdotal, cumpriu seu dever, relembrando aos homens que concentravam em suas mãos o poder e a justiça, a história bíblica da qual Estevão tinha pleno conhecimento, né? Então, incontestavelmente, Estevão, seguindo, né, os conhecimentos do Cristo, acabou dando uma lição, não apenas mostrando-se profundo conhecedor da história ali daquela religião, da história do povo hebreu, mas conferindo significado especial àquela história rememorada, né? Dando uma base incontestável aos seus ensinamentos. E aí ele continua. Aproximava-se, porém, o tempo da promessa que Deus fizera solenemente a Abraão. O povo foi crescendo e multiplicando-se no Egito, até que surgiu no Egito outro rei, o qual não tinha mais conhecimento de José. E ele, usando de astúcia para com a nossa raça, atormentou os nossos pais, a ponto de obrigá-los a expor seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Nesse momento nasceu Moisés, que era belo aos olhos de Deus. Por 3 meses foi nutrido na casa paterna, e depois, tendo sido exposto, recolheu a filha do faraó e o criou como seu próprio filho. Assim foi Moisés iniciado em toda a sabedoria dos egípcios e tornou-se poderoso em palavras e em obras. Então Estevão vai narrando com minúcias a história do povo hebreu. Vai dizer que, como no tempo da promessa, né, foi necessário, depois da posse de um rei egípcio que não conhecia a história e a tradição patriarcal de José, né, e de todos os ascendentes, acabou atormentando, né, os patriarcas, que Estevão aqui chama de nossos pais, e eles precisaram entregar os seus próprios filhos em sacrifício, e um desses, sem contradita, foi Moisés, mas que desde o início tinha uma missão predestinada, né? E Estevão reconhece essa missão divina, reconhece a missão da revelação divina, da proteção divina, que ele realmente foi um grande revelador da mensagem de Deus. E é nessas bases que ele vai apresentar logo mais o cristianismo e o evangelho de amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz que a filha do faraó cria Moisés como se fosse o seu próprio filho e que assim, aos poucos, né, ele vai se desenvolvendo, vai se assenhoreando daqueles ensinamentos, das tradições, se tornando poderoso em palavras e em obras. E aí ele continua. Ao completar 40 anos, veio-lhe ao coração o desejo de visitar os seus irmãos, os israelitas. Ao ver um deles maltratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Julgava que seus irmãos compreenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele, mas não compreenderam. No dia seguinte, quando alguns deles se batiam e tentou reconduzi-los à paz, dizendo: meus amigos, sois irmãos, por que vos maltratais um ao outro? Então, o que maltratava o companheiro repeliu, dizendo: quem te constituiu chefe e juiz sobre nós? Pretenderias matar-me, da mesma forma que ontem mataste o egípcio? A essas palavras, Moisés fugiu e foi viver como forasteiro na terra de Madiã, onde gerou 2 filhos. Então veja que história interessante, né? Moisés tendo uma ascendência genuinamente israelita, tendo vindo, né, as suas raízes dos patriarcas dos hebreus, acaba sendo adotado, por assim dizer, pela cultura, pela tradição, né, vivendo ali entre os reis, né, no reinado egípcio, é criado como egípcio. Aos 40 anos, e aí vai narrar, né, aqui em Atos, vem ao coração o desejo de visitar os seus irmãos. Então, provavelmente, ele nasceu e cresceu vivendo
esse sentimento dúbio de pertencer aos egípcios, mas o seu coração, no fundo, sentir-se identificado com os seus irmãos israelitas, porque aquela daria a sua origem. E o fato deles viverem esse jugo, essa escravidão, lhe tocava a sensibilidade. E num determinado momento da sua vida, já chegando, numa fase mais madura, aquilo dali o fez, inclusive, ferir um egípcio que até então era sua família, era sua origem, para defender um israelita. É o que a gente costuma dizer, O sangue falou mais alto. Só que isso não foi compreendido, pelo menos não dessa forma bela, pelos israelitas, pelo povo hebreu. Pelo contrário, no momento em que ele se acerca de uma parte dos israelitas que estavam degladiando-se entre si, e ele tentar apartar e pedir que não briguem porque são irmãos, ele é admoestado. Quer dizer que você está querendo levantar a sua espada agora para nós, contra nós, os hebreus, como você fez com o egípcio, que é da sua família, E sofrendo por essa incompreensão, por essa repulsa, ele acaba se refugiando e tornando-se um forasteiro. E aí a gente tem, decorridos 40 anos, apareceu-lhe um anjo no deserto do Monte Sinai, na chama de uma sarça ardente. Ao percebê-lo, Moisés ficou admirado com o que via, e aproximando-se para ver melhor, fez-se ouvir a voz do Senhor. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Todo trêmulo, Moisés não ousava olhar, e o Senhor lhe disse: tira a sandália dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Eu vi o sofrimento de meu povo no Egito, e ouvi os seus gemidos. Por isso, desci para livrá-los. Agora vem, eu vou te enviar ao Egito. Então Moisés se refugia, passa por esse tempo de exílio, gera 2 filhos, até que, passados 40 anos, vem a revelação divina, e através dessa revelação, Deus lhe diz: eu sou o Deus de teus pais, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então, nesse momento, Moisés tem uma clara ciência de que a sua ascendência cultural, as suas origens, é o povo eleito de Israel. Não são os egípcios. E o Senhor continua lhe dizendo: tira a sandália dos pés, pois este lugar em que estás é terra santa. É interessante essa menção, Porque a gente começou, e Estevão começou o seu discurso falando dos que não têm pátria, de que a descendência seria peregrina, em terra estrangeira. E agora vem designar uma terra como dita terra santa, pedir para retirar a sandália, para que não pise com aquela sandália naquela terra. Nós pensamos que essa menção é uma menção simbólica. Primeiro, dizendo o seguinte: tira essa sandália porque esta terra é santa. Dizendo que a sua ascendência, a sua origem, a origem dos patriarcas, a origem do povo eleito de Israel, dos hebreus, foi o povo que Deus escolheu, que já tem a crença monoteísta, para fazer germinar e frutificar a sua mensagem santa. Então, tira a sandália, esquece, deixa o pó da sua vivência egípcia para trás, esquece o seu passado. A partir de agora, você vai se desdobrar numa história diferente. A partir de agora, começa a sua missão. A sua vivência foi uma preparação para este grande momento. Então, tira a sandália, porque essa terra é santa, e a partir desse, você vai começar uma outra experiência. E é interessante, Eu vi o sofrimento do meu povo no Egito. Então,
Eu me identifico com as suas dores. Eu estava lá quando você reagiu intempestivamente para defender o seu irmão legítimo, ferir um egípcio com a espada. Então, eu entendo. Eu ouvi os seus gemidos. Então, você não está desamparado. Se ninguém pôde te compreender, principalmente entre os seus irmãos hebreus, eu te compreendi. Eu sou o Deus dos teus pais, né? Por isso, eu desci para livrá-los desse jugo, dessa escravidão do Egito. Agora vem, eu vou te enviar ao Egito. Então agora começava então a sua messe, né? O seu trabalho. Este Moisés, a quem tinha negado com as palavras: quem te constitui o chefe e juiz? Deus o enviou como chefe e redentor, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Foi ele quem os fez sair, operando prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi ele, Moisés, quem disse aos israelitas: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta como eu. Foi ele quem, na assembleia do deserto, esteve com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e também com nossos pais. Foi ele quem recebeu palavras de vida para nos transmitir. Mas nossos pais não quiseram obedecer-lhe. Antes, repeliram-no, e nos seus corações voltaram para o Egito, ao dizerem a Arão: faze-nos deuses que caminhem à nossa frente. Pois a este Moisés, que nos fez sair da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E nestes dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, regozijando-se com as obras de suas mãos. Então, até aqui a gente também já tem bastante material. Observe, a intenção de Estevão nesse discurso, rememorando as cenas das tradições dos hebreus, da sua origem, é concatenar, ligar o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Lembrar a promessa do revelador Moisés ao revelador Jesus. Ou melhor, né? Messias e autêntico profeta. Então, é interessante porque primeiro ele alude àquele hebreu que perguntou quem te constituiu chefe e juiz. Agora Moisés voltava de acordo com o desígnio do próprio Deus, e Deus houvera lhe constituído chefe e redentor. É interessante porque toda a mensagem bíblica ela é de redenção, né? A Bíblia não fala de mensagens para espíritos puros, espíritos perfeitos. A Bíblia é feita para nós, espíritos imperfeitos, com as nossas mazelas, com as nossas dificuldades, mas todos filhos de Deus, seres criados com o objetivo de nos aperfeiçoarmos com a lide, com as vivências. Então, a mensagem de redenção. Então, veja que interessante. Foi ele quem os fez sair, operando prodígios e sinais na terra do Egito. Deus conferiu a Moisés essa faculdade para que ele conseguisse realizar prodígios. E é interessante porque no capítulo 21 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Falsos Cristos e Falsos Profetas, Allan Kardec vai discorrer sobre isso. Os grandes profetas fizeram grandes prodígios, mas não necessariamente os grandes prodígios são a característica dos verdadeiros profetas, né? Há falsos profetas que são responsáveis por encenar grandes prodígios, que causam assombro, entusiasmo, mas esse não é um sinal do verdadeiro profeta, porque isso significa utilizar os recursos, seja recursos intelectuais, recursos de efeitos físicos, recursos magnéticos, com o objetivo de levar à frente as suas próprias ambições, que é o que caracteriza um falso profeta. O falso profeta não é aquele que erra tentando acertar, é aquele que intencionalmente utiliza os recursos que dispõe para levar as pessoas, engabelar as pessoas, para que elas atendam aos propósitos dele, que podem ser escusos ou não.
propósitos de atendimento às suas próprias paixões, né? Então, isso daqui é muito interessante, porque Deus abençoou Moisés com esses prodígios, libertando o povo eleito de Israel do jugo egípcio, conferindo-lhe autêntica propriedade, né? Majestade, digamos assim, autêntico valor de profeta para fazer essas coisas. É interessante porque Estevão reforça a ideia, né? Foi ele, Moisés, quem disse aos israelitas: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta como eu. Pronto. Então, Estevão já houvera dado as bases necessárias a fim de apresentar a legitimidade do messianato do Cristo. E aí ele continua. Deus então voltou-se contra eles e os entregou ao culto do exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Acaso me oferecestes vítimas e sacrifícios durante 40 anos no deserto, ó casa de Israel? Entretanto, acarregastes a tenda de Moloque e a estrela do deus Refã, figuras que havíeis feito para adorar. Por isso, eu vos deportarei para além da Babilônia. Então, essa parte é extremamente interessante porque gera uma reflexão necessária dessa história dos hebreus. Veja só, quando Moisés, de acordo com essa revelação divina, retorna ao povo eleito, o povo não recebe bem. Veja só, mas nossos pais não quiseram obedecer-lhe, antes repeliram-no e nos seus corações voltaram para o Egito. Então, houve aqui uma desacreditação com respeito a essa legitimidade da revelação divina para com Moisés. O mesmo aconteceu com Jesus. Jesus veio, profeta previamente anunciado pelo próprio Moisés, revelado por Deus, que o povo não acreditou, e também em relação a Jesus houve quem não acreditasse, que ele era o legítimo Messias, o enviado de Deus. Então, Estevão aqui está provando por A mais B que compreender essa revelação divina é antes uma coisa de sentimento, de identificação com a proposta, do que propriamente de Deus descer dos céus e falar ele mesmo para com todas as pessoas. Deus envia sinais, mas as pessoas, de acordo com seus próprios interesses, na questão 698 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec vai examinar o papel do espiritismo no progresso, a espiritualidade vai dizer exatamente isso, né? O espiritismo ainda terá batalhas a travar, e essas batalhas são mais por interesse do que verdadeiramente por convicção. Por convicção, à luz do espiritismo, por exemplo, nós temos a fé raciocinada que nos leva a examinar os fatos com o crivo da razão, e a gente tem ali uma realidade incontestável diante dos nossos olhos. Assim também Jesus. Quando nós avaliamos os seus ensinamentos de alta elevação, de alta envergadura moral, é incontestável que aquilo dali não poderia ser proveniente de um profeta vulgar. Tinha que ser de um revelador da mensagem divina. E isso é interessante, porque não é falta de convicção. Não estou conseguindo abarcar a profundidade da mensagem. A mensagem é acessível. A lei de Deus está escrita na nossa consciência. Então a mensagem é acessível. Não é necessário nem discernimento, sofisticação intelectual para entender mistérios ocultos aos sábios e prudentes, dizia Jesus. Mas é mais algo de interesse. Aquilo dali não tem interesse. Por quê? Porque eu vou precisar sair das minhas paixões, vou precisar renunciar ao meu ego, aos meus interesses mais humanos, mais transitórios, mais materiais, para poder abraçar essa mensagem. E aí ele vai continuar. A tenda do testemunho esteve com nossos pais no deserto,
segundo prescrevera aquele que falava a Moisés, determinando que a fizesse conforme o modelo que havia visto. Tendo-a recebido, nossos pais, guiados por Josué, a introduziram no país, conquistado das nações que Deus expulsou diante deles, até os dias de Davi. Este encontrou graça diante de Deus e suplicou o favor de providenciar morada para a casa de Jacó. Foi Salomão, porém, que lhe construiu uma casa. Entretanto, o Altíssimo não habita em obras de mãos humanas, como diz o profeta. É interessante porque aqui a gente tem uma reflexão igualmente preciosa. Veja só. Quando Estevão fala que a tenda do testemunho esteve com nossos pais no deserto, observe que o povo hebreu, ele vem sem pátria, pertencendo à humanidade inteira, cuja descendência era peregrina, mas Deus sempre norteou e fez as suas revelações com o objetivo de que a mensagem pudesse ser difundida e pudessem ser irmanados os filhos de Deus. E embora eles nunca tivessem um templo, uma casa, foi Salomão que lhe construiu, né, essa casa enquanto reunião, enquanto tempo em que o povo eleito podia fazer a sua adoração a Deus. E naquele tempo, né, do reinado de Salomão, respirava-se um pouco de sossego e de conforto, né, de paz. Mas o Altíssimo não habita obras de mãos humanas, né? É por isso que o Filho do Homem, que veio para restaurar aquilo que estava perdido, recompor aquilo que estava perdido, não tinha uma pedra onde deitar a sua cabeça, né? Onde repousar a sua cabeça. Por quê? Porque o reino de Deus, ele é imaterial. O reino de Deus, essa construção divina, não pertence a esse mundo material. Então, como diz o profeta, o céu é o meu trono, a terra o estrado de meus pés. Que casa me construireis, diz o Senhor? Ou qual será o lugar do meu repouso? Não foi minha mão que fez tudo isso? E aí Estevão vai continuar. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, mostrando que toda essa tradição, essa religiosidade, por ações externas, por atos exteriores de adoração, toda essa tradição, dízimo, preces através daquele palavreado bonito, cultos exteriores e no coração. Praticam a circuncisão com rigor, só quem pode professar a fé, frequentar as sinagogas, orar a Deus, é o circuncisado, mas e o coração? Pelo coração, nós já abraçamos a fé e a lei de Deus, cumprimos os ensinamentos, seguimos os mandamentos, não só para com os nossos irmãos de raça, de seita, mas com todos. Essa é a reflexão. Incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como foram vossos pais, que recriminaram, não quiseram ouvir, não deram guarita, não receberam em seu coração o mensageiro de Deus, Moisés. Assim também vós, em relação a Jesus. A qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Todos os profetas foram perseguidos. E não foi conseguido extrair a essência da mensagem de Deus pela voz, por intermédio daqueles profetas. Mataram os que prediziam a vinda do justo, de quem vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Então, perseguiram os profetas, que eram autênticos, legítimos, professores da mensagem divina, e agora vós repetis o mesmo erro com os cristãos, perseguindo os cristãos, prendendo os cristãos, vergastando os cristãos, levando os cristãos no sinédrio para serem esmurrados, esbofeteados, vergastados, apedrejados até a morte,
lapidados. Então, é uma reflexão preciosa. Vós que recebestes a lei por intermédio de anjos e não aguardastes. Ouvindo isso, tremiam de raiva em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Saulo de Tarso enlouqueceu. Começou a esmurrar Estevão. E Estevão nada fez para se defender. Chorava copiosamente. Era jovem, né? Com todos os seus anseios, com a sinceridade da sua fé, com um sentimento mais puro. Tentava, com aquele discurso, não se sobrepor. Ele não estava se importando consigo, não tinha ego nenhum ali de querer vencer no discurso. Porque havia um desejo de esclarecer. Por isso o Espírito Santo falava através dele. Então, para mim é o ponto alto de Atos dos Apóstolos, sem sombra de dúvida. O discurso de Estevão, né, um cristão que realmente viveu a essência do ensinamento evangélico e que é um exemplo digno a ser copiado por todos nós. É isso, meus amigos. Espero que tenha sido de alguma sorte útil e até a próxima, se Jesus permitir.